A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos, internautas que nos acompanham aí no culto racional. Estamos felizes porque o Senhor Jesus tem nos abençoado profundamente com a sua palavra. Essa é mais uma edição do culto racional. Eu convido a você a estar conosco. Vamos continuar a meditação no livro de Romanos. Hoje vamos avançar, dar continuidade, a 17 até 29, do capítulo 2, versículos 17 até 29. Vamos continuar a discussão importante agora, falando sobre os judeus que se sentiam inexcusáveis, ou que são inexcusáveis. Na realidade, eles se consideravam já justificados por conta da suposta cumprimento, obediência da lei. Nós vamos olhar isso com um pouquinho mais de detalhe hoje. Mas eu queria convidar você para fazermos uma oração ao nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus, bendito, santo, exaltado é o Teu nome, Senhor. Nesse momento nós entramos na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, para dizermos, Senhor, que nada somos diante de Ti e que nos colocamos diante de Ti como instrumentos neste momento, Senhor, para que a Tua palavra seja lançada e alcance os corações, Senhor, de todos aqueles internautas que estão sintonizados conosco, Senhor, aqueles que vão um dia, Senhor, acessar a este programa, esta programação. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua graça, nos conceda, Senhor, essa bênção de sermos usados por Ti, de termos a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, Senhor, nos orientando. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito nesta tarde, que o Senhor nos oriente, que o Senhor coloque a palavra certa no coração, o argumento que alcance o coração, Senhor, daquele que nos ouve, e que ele seja ou ela seja, Senhor, transformado, sua vida, sua família, que haja restauração, Senhor, que haja renovação, porque a Tua palavra é vida, Senhor. Seja conosco, meu Pai, nos oriente, Senhor, a fazermos e falarmos tudo aquilo que for a Tua vontade, Senhor. Não nos deixe apresentar nada que de nós mesmos, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito venha tomar, Senhor, a presidência, a direção deste momento importante de ministração da Tua palavra. Alcance, portanto, o nosso internauta. Seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos convidar você também para uma leitura no texto simples, é um texto que já estamos lendo aqui, de Romanos, capítulo 2. Eu digo simples porque você vai ler em seu idioma, vai ler em português, mas é a revelação, a própria revelação da vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade. Em cada versículo, por isso que a gente está andando versículo a versículo, em cada versículo nós podemos ver muitos mistérios de Deus. Os ideais de Deus estão manifestados aqui. E é por isso que a gente faz questão de demorar nos versículos para poder explorar essas verdades tão profundas que o Senhor apresentou aqui através do apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, e particularmente tratando nesse trecho aqui da questão judaica. Olha só o que diz Romanos 2, versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio?
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é externamente, nem é circuncisão a que o é exteriormente, repetindo, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tem um texto que fala aqui, primeiro, que os judeus são inexcusáveis, fala também da verdadeira circuncisão. E, de fato, é uma crítica à postura dos judeus que, com base na sua herança, né, desde Abraão, essa coisa racial, né, identificando-se inclusive com a circuncisão, né, a circuncisão os identificava como judeus, além da sua descendência, né, sendo ele descendência de Abraão, ele tinha que provar que era descendente de Abraão. Então eles tinham orgulho dessas duas coisas particularmente, que envolvia aí diversos benefícios de fato, que Deus escolhe a descendência de Abraão, se revela a Abraão, se revela a sua descendência, outorga a lei ao povo que dali derivou, ao povo que dali saiu, se manifestou ao longo de toda a sua existência, usou profetas, apareceu em visões, teofanias, deu a lei, né, como já disse, lá no monte, e esse povo, claro, teve acesso às coisas excelentes, né? Podiam, como diz o versículo 18, podiam decidir entre as coisas excelentes e não excelentes com base na revelação da lei de Deus, da lei mosaica, né? Que Deus entregou a Moisés, aonde estavam impregnados os ideais de Deus, a santidade de Deus foi revelada através da lei. Mas um problema aconteceu aqui com esse povo. Que problema foi? Paulo apresenta diversos argumentos nesses versículos que os judeus usavam, né, quando ele pergunta: eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei e te glorias em Deus, etc. São diversos argumentos que os judeus usavam para julgarem-se superiores aos gentios, né? E a base de tudo isso era o fato, né, deles acharem que apenas serem judeus, apenas descenderem de Abraão, isso já lhes garantia uma absolvição do julgamento de Deus, né? Era a sua relação com a lei mosaica, tá? E também o fato da sua herança israelita. Mas o que a palavra de Deus diz é que tudo isso era questionável. Primeiro que a salvação não era, Deus não revelou uma salvação que dependia de uma nação, né? Uma salvação, digamos, racial, que dependia de uma raça, vamos colocar desse jeito. Não é o fato de ser judeu que implica necessariamente em ser salvo. Não necessariamente, não implica isso. Deus nunca disse isso. Até porque Deus disse: olha, Abraão, em ti serão abençoadas ou benditas as nações da terra. Deus lançou a bênção, a promessa, né, da redenção para todos os povos. Agora, através da descendência de Abraão, porque foi da descendência de Abraão que saiu o Messias. Esse Messias
que traria a salvação a todos os homens. Mas Deus não disse, olha, a salvação virá dos judeus e só para os judeus. Nunca foi dito isso. Bom, então, esse seria o primeiro equívoco, né, que alimentava um orgulho histórico e que fazia com que muitos judeus, não sei se todos, mas uma grande maioria se sentisse realmente superiores aos gentios, que não tinham nenhum padrão moral, que Deus não tinha dado a lei para eles, porque de fato a lei foi dada a Israel, não foi dado aos gentios, não foi dada aos demais povos. E essa sua relação também com a lei mosaica, porque eles achavam que eles cumpriam a lei, mas o seu relacionamento com a lei era um relacionamento superficial, sem nenhum toque, digamos assim, de exercício da espiritualidade. Então eles viviam uma vida religiosa de aparência, e que a palavra de Deus, nesse próprio texto, em outros textos que nós vimos, e ainda vamos ver outros textos, os condenavam por isso, né? Então, essa era uma questão, né, na sua prática de fé, e que nos traz um alerta gigantesco também para a nossa prática de fé nesses dias. Nós que somos chamados de religiosos, devemos ter cuidado para que não justifiquemos a nossa salvação através dos nossos méritos, né? Através da nossa religião, através dos nossos dogmas, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, que pagou preço infinito no meu lugar e no seu lugar. Tá? Então, não podemos, aliás, nós devemos aprender com esse erro que historicamente os judeus cometeram. Hoje ainda cometem. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, tivemos acesso a uma informação muito mais excelente, né? A luz que o Evangelho de Jesus trouxe, ela é muito mais excelente. Na realidade, todo esse arcabouço, né, de revelação lá do Antigo Testamento, dizem as Escrituras, é como se fosse sombra de uma luz maior que viria. E essa luz maior é o Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, hoje a revelação é muito mais brilhante, porque Deus, através do seu Filho Jesus, ele salva toda a humanidade que em Jesus crê. Tá? A lei não era capaz de salvar ninguém, já sabemos disso. A lei não era capaz de justificar ninguém. A lei apenas mostrava que os homens estavam errados, mostrava que a índole humana realmente levava os homens e leva os homens, né, à desobediência, ao distanciamento da vontade de Deus, da santidade de Deus e da presença de Deus, e que não trazia nenhuma solução para essa questão. Mas agora, quando o Senhor manifesta o seu Filho, né, o próprio Deus vem, encarna no homem e se manifesta aqui, ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em Jesus, Deus traz de volta, faz o convite agora para toda a humanidade voltar, né, a um relacionamento com Ele. Só que agora, não mais com a base numa lei que os homens não conseguem, por méritos próprios, cumprir, mas agora é num relacionamento com base na nova aliança que Deus faz com os homens, através do novo nascimento, através da manifestação da graça, que nos dá poder, né, sobre o pecado, que não nos deixa ficar mais sob o jugo do pecado, e agora ter um relacionamento, a intimidade com o Senhor. Então é isso que é uma luz maior, né, e que nos leva à presença de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, e não pelos nossos próprios méritos. Foi isso que Deus fez. E essa é a grande, maravilhosa e boa notícia que se chama Evangelho. O Evangelho de Jesus diz exatamente isso para você. Diz para você e para mim que nós não somos dignos, não temos méritos nenhum, a nossa justiça é trapo de imundície. Mas o Senhor me coloca na sua presença, porque eu criei no Senhor Jesus. E Deus coloca a justiça do próprio Jesus na minha vida, sobre a minha vida. Ele me vê justificado pela fé em Cristo Jesus. E, portanto, Ele me aceita na sua presença. Porque a única maneira de estarmos na presença de Deus é se estivermos perfeitos. E a Bíblia diz que nós estamos perfeitos
em Deus através de Jesus Cristo. Bom, voltando ao caso judaico, havia de fato na comunidade judaica, historicamente falando, uma obediência parcial, externa à lei. Observe, obediência parcial e ainda externa, né? Atos externos. Não se avaliava os maus pensamentos, a má índole, né? O ódio, coisas desse tipo que acontecem no coração do homem e que externamente as pessoas não conseguem enxergar, né? Externamente a gente pode aparentar santidade, mas só Deus pode prescrutar o nosso coração, só Deus pode sondar os nossos corações, e quando Ele olha os nossos corações, ainda que com aparência de santidade, ainda com aparência religiosa, Ele condena, a sua santidade condena a podridão do nosso coração. E Jesus chegou em muitos momentos e chamou líderes religiosos de hipócritas, chegou a compará-los com sepulcros caiados. Ele disse, olha, vocês são como sepulcros caiados, porque por fora está todo bonitinho, claro, né? Você pode ir aqui no cemitério, você vai ver que há famílias que têm um cuidado especial com seus mortos, aí fazem aqueles monumentos, né, bonitos, né, assim, brilhantes, regularmente mandam rosas e flores, etc., e acendem velas e fica tudo muito bonito. E Jesus disse, vós sois como túmulos caiados, que por fora está tudo bonitinho, mas por dentro está cheio de dejetos, né, de corpos mortos, de vida espiritual no lixo, na depravação do caráter. Então, Jesus acusou, né? Aliás, ele nem acusou, ele apenas denunciou o que já existia no coração daqueles homens que viviam uma vida religiosa externa. E externamente eles agradavam as pessoas, porque ficavam nas praças públicas fazendo orações, né? Para que todo mundo visse que eles estavam orando. Quando jejuavam, ficavam com aquela cara toda deformada de sofrimento, porque estavam jejuando, para todo mundo saber que eles estavam jejuando. Quando davam oferta, mostrava para todo mundo a oferta que eles davam no templo. Tudo isso para se exibir. Era uma prática religiosa de exibicionismo dos fariseus, que eram pessoas importantes lá, era uma das facções dentro do judaísmo. E por falar em exibicionismo, hoje não é muito diferente, né? Hoje a nossa preocupação muitas vezes não é com a essência da vida cristã, né? Nós ficamos muito dentro dos nossos templos religiosos, muito dentro das igrejas e não saímos para fazer discípulos, né? Ainda queremos que as pessoas nos visitem, como se elas tivessem a obrigação de nos visitar. Na realidade, a obrigação é nossa de ir até elas, né? Mas, lamentavelmente, nós criamos sistemas religiosos que promovem pessoas nos púlpitos, e os púlpitos viram lugares de promoção pessoal, de lugares onde as pessoas se exibem. A igreja se reúne num domingo à noite, por exemplo, para adorar o Senhor Jesus, e de repente, Jesus vem, Ele está com a igreja, Ele está presente, e Ele é decepcionado, Ele é ultrajado, porque na presença de Jesus, nós montamos uma verdadeira palhaçada, né? Usamos aquele momento que era para a gente estar em torno da sua palavra, da palavra do Senhor, em torno do Senhor Jesus, da sua presença, devemos estar adorando Ele, prestando um culto, para que Ele saísse, digamos assim, feliz, para que Jesus se satisfizesse, se alegrasse com o nosso culto. Não, o que a gente faz é, na presença do Senhor, tentamos endeusar pessoas, tentamos exibir, né, as vantagens, as qualidades, entre aspas, aí das pessoas, os méritos das pessoas. E vivemos em função disso. Isso é uma verdadeira vida religiosa hipócrita. E isso que a gente faz no templo, a gente termina reproduzindo na nossa vida pessoal. Vivemos uma vida de hipocrisia. E quando eu digo vivemos, a gente está falando do que ocorre, né? Claro que estamos falando de um problema do século XXI, mas é claro que está se preservando aqui as proporções adequadas, né? Não podemos dizer de forma alguma que a comunidade cristã nesse país vive só dessa forma. Não, estamos falando de um grupo que parece que não teve um encontro com Jesus, porque quando a gente tem um encontro real com o Filho de Deus, nós não veredamos por esses caminhos, né? Nós nos humilhamos, até sofremos quando vemos
essas coisas acontecerem no seio da comunidade. Mas nós não abrimos mão de ter comunhão com o nosso Deus. A igreja, um dia desse eu estava numa mesa redonda e tratava-se de questões assim, sociais, etc. E alguém disse, mas o senhor não acha que a igreja ela está pecando, né, porque não está levando essas questões? A igreja do Senhor Jesus, observe, eu faço diferença bastante clara entre grupos religiosos, denominações, comunidades evangélicas e a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela anda com as vestes limpas, com as vestes brancas, pelo sangue de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela ganha almas, ela socorre o pobre, ela faz a vontade de Deus. O problema é que essa igreja está misturada aí nessas comunidades que parece que ofusca, né, o brilho dessa igreja. Mas o Senhor conhece a igreja. E ele também disse, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguirão o estranho. As minhas ovelhas vão me seguir. Então, há uma igreja santa neste lugar, nesta terra. E em breve Jesus vem buscá-la. O resto é conveniência humana que, lamentavelmente, né, está ali a igreja misturada nesses lugares, mas Deus faz separação, né, específica sobre essa questão. Bom, mas voltando à questão dos judeus, existia muito exibicionismo também, tá? Conheciam, claro que eles conheciam sobre a lei, né? Possuíam maior luz do que os gentios, é óbvio, mas não eram, em essência, melhor do que os gentios, não eram. Ao contrário, eles tinham conhecimento das coisas excelentes. Eu estou no versículo 18. E os gentios, muitos deles, não tinham essa informação. E eles tinham conhecimento da verdade, da revelação do Senhor, e pela hipocrisia, através da sua hipocrisia, eles negavam, eles eram desobedientes e ainda viviam uma vida hipócrita, dizendo que estava tudo bem e que eles estavam cumprindo a lei. Bom, então, na realidade, eles não se esforçavam para obter, né, a santidade que estava prevista ali na lei, né, do Senhor. Então, repousavam em cima de uma falsa esperança, observe, que envolvia um equívoco sobre a verdadeira função da lei. Tá? Ouvir a lei, todos nós sabemos, só ouvir a lei não é o bastante. Né? Pôr a lei em prática também não é o bastante. Sabe por quê? Porque a espiritualidade ela deve ir mais fundo do que o princípio legal. O que eu estou dizendo é que a santidade, que é apenas um produto humano, não é nem santidade do ponto de vista de Deus. Né? Na realidade, isso é só legalismo, isso não é relacionamento com Deus, isso não é espiritualidade. Observe o que padrão a palavra de Deus estabelece. Bom, então eu vou agora repetir, vou ler o versículo 18, porque é onde nós queremos gastar um pouquinho mais de tempo hoje, a questão das coisas excelentes, né? E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Observe. Então, aqui há, primeiro, o reconhecimento de que a lei ensina, porque diz, sendo instruído por lei. A lei ensinava eles, assim como a lei nos ensina, tá? Então, há um valor, né, instrutivo da lei, porque a lei ensinava para eles. Né, ensinava aquilo que se chama aqui no texto de vontade de Deus. E a partir do que a lei ensinava, e eles aprendiam, está dito que eles aprovam as coisas excelentes. Aprovar não implicava em obedecer. Daí a relação hipócrita, né? Você está aqui aprovando, não, isso aqui está correto, é isso que está certo. Olha o que a Bíblia diz, olha o que está estabelecido. Mas na vida pessoal, não considerava isso. Aprovava no discurso, mas na vida pessoal, negligenciava completamente ou parcialmente a lei de Deus. E a própria lei diz que se não a cumprirmos completamente, somos malditos. Está dito ali na própria lei. Então, a lei, por outro lado, qual era o papel que ela fazia
né, nessa dinâmica, né, de instruir os homens. A gente vai ver, desculpem, a gente vai ver Gálatas capítulo 3, é o próprio Paulo, o mesmo Paulo, abordando sobre o que a lei faz, né? A lei ensina, e como é que ela ensina e o que ela ensina. Gálatas capítulo 3, versículo 22 a 25, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Escritura aqui é lei, o contexto está falando da lei mosaica. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Observe, havia uma promessa de justificação pela fé. Deus disse isso para Abraão. Observe, Deus disse isso para Abraão. Então, havia, deixa eu resgatar aqui o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Observe que não diz as suas posteridades. Então, há uma descendência ou um descendente específico, tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Observe, está aqui identificado que estas promessas foram feitas e serão cumpridas em Cristo, que é a posteridade, a descendência de Abraão. E o texto está dizendo que a lei, portanto, ela encerrou todo mundo debaixo do pecado, condenou todo mundo, porque ninguém conseguia escapar, ninguém conseguia ser justificado pela lei, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Mas havia uma esperança, havia uma promessa de justificação pela fé, que Deus fez desde Abraão, que viria no seu Filho Jesus Cristo. Versículo 23. Mas antes que a fé viesse, observe, está se falando aqui da justificação pela fé. Deixa eu tomar uma água. É muito raro eu tomar água no ar, mas hoje eu parece que eu estou precisando. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, a lei, ela foi, como se fosse assim, a lei foi instruindo, indicando, nos levando até a fé, né? Até uma dimensão mais excelente de relacionamento com Deus. Mas essa dimensão só seria excelente, só seria, digamos assim, suficiente se fosse através da fé no Senhor Jesus Cristo. O próprio texto em Romanos capítulo 5, que nós vamos ver, diz que é pela fé em Jesus Cristo que nós somos justificados diante de Deus. E, portanto, somos aceitos para um novo relacionamento que não é mais com base na lei, não é mais com base no mérito das obras, das nossas obras, mas agora com base nos méritos de Jesus Cristo. Esse é um relacionamento, né, que a graça manifestada produz na minha vida e na sua vida. Essa era a dimensão de relacionamento com Deus que o próprio Deus havia revelado desde Abraão, né? Mas ele deu a lei porque o povo pediu. Êxodo 19, capítulo 19, leia Êxodo 19, você vai ver que o povo pediu que a lei viesse sobre eles, e Deus deu. E quando o povo esteve diante da lei, não foi mais possível aquele relacionamento que Deus estava trazendo eles, como diz o texto em Êxodo 19, com asas, sob asas de águia, até a presença dele. Era um relacionamento com base na graça. E o povo, quando Deus consulta o povo, pede por Moisés consultar o povo, está tudo lá em 19 de Êxodo. O povo diz: não, pode me dar a lei, me dê a lei porque nós vamos cumprir. A autoconfiança do povo, né, levou o povo a escolher uma nova base de relacionamento com Deus. E eles falharam, porque relacionamento com o Senhor Deus, que é infinitamente santo e justo, com base na nossa própria justiça, com base nos nossos próprios méritos, isso nos leva a uma derrota completa, porque a natureza corrompida do homem jamais vai cumprir a lei de Deus. Por isso que em Cristo, o Senhor, através do novo nascimento, o Senhor nos doa
né, nós fazemos parte da sua própria natureza. É com essa natureza divina implantada em nós, com o seu Santo Espírito, que nós podemos chegar a esse relacionamento, essa intimidade com Deus, que é a obra que Cristo sustenta, né? Cristo, com a sua obra na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, nos garantiu esse relacionamento com Deus, e é isso que vale por toda a eternidade. Glórias ao seu nome. Então o texto, ele vem falando do papel que a lei faz até levar os homens, até levar a humanidade a esta condição de esclarecimento. Então essa é a parte pedagógica da lei. Os judeus têm o privilégio de ter todo esse detalhamento, toda essa revelação, ao invés deles se humilharem diante de Deus e tentarem ganhar os gentios, né, através do seu testemunho, ao contrário, eles se consideraram superiores e condenaram os gentios. E do ponto de vista da justiça de Deus, eles também estão condenados. Contudo, diz a Bíblia que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, então estão aí os judeus e os gentios, todos debaixo do pecado. Mas a Bíblia diz, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Todos foram encerrados embaixo do pecado, para que a promessa em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, alcançasse essas pessoas, tá? A todos aqueles que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, guardados nesse sentido de que a lei estava instruindo, não é isso? A comunidade judaica, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então a lei apontava para Cristo, a lei apontava para o Messias que viria. De maneira que a lei nos serviu de aio, eu já expliquei aqui, esse aio aqui é uma espécie de uma pessoa contratada por uma família abastada para educar o seu filho, seu filhinho, que vai aprendendo matemática, ética, um bocado de coisa, que os pais talvez não tivessem tempo ou paciência para fazer, e aí ia encaminhando esse garotinho até que ele ficava numa fase que não precisaria mais desse orientador. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa para mostrar o papel que a lei fez. A lei veio instruindo até que as pessoas não precisam mais dela, observe. Significa que a vinda de Cristo, que nos leva a um novo relacionamento com Deus, né, elimina esse relacionamento com Deus a partir da lei. É claro que em Cristo nós cumprimos a lei. Nós cumprimos toda a lei em Cristo, por causa dos méritos de Jesus Cristo, não por causa dos nossos próprios méritos. Mas agora, o que regerá o meu relacionamento, o relacionamento da igreja, né, com Deus, não é mais a lei mosaica. Né? O que rege agora é a graça do Senhor, né? A intimidade com Deus. Esses são os valores, né, do caráter de Cristo. E o Espírito de Deus nos leva a alcançarmos esses valores, a transformar o nosso caráter para esse valor. Eu fico perguntando, por que tanta igreja evangélica, nascida de novo, né, que tem os nomes das pessoas escritos no livro da vida, que alcançaram essa graça de estar na presença do Senhor? Por que você está voltando? Voltando não, porque nunca foi, né? Por que você está querendo ser judeu de qualquer jeito? O culto tem que ser um culto com rito judaico. Quem lhe ensinou isso, meu irmão? Abandone isso. Vamos viver os ideais de Deus. Vamos ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Vamos deixar o Espírito de Deus usar as nossas vidas. Vamos dar testemunho. Aquele testemunho que a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Né? É isso que Deus quer para a minha vida. Deus não quer que eu pegue um culto ou que a minha vida seja legalista, né? E até o culto se transforma mesmo. Tem que ter o chofar, tem pastor aí usando aquele negocinho que o judeu usa na cabeça, que eu esqueci o nome, né? Tem que ter símbolos judaicos, né? Olha, isso é ignorância espiritual. Vamos ver o que é a revelação do Evangelho de Jesus. Que libertação essa revelação nos traz. E vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Bom, e o texto continua. De maneira que a lei nos serviu de aio. Tá? Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Observe como está claro o texto. A lei ela foi usada como um pedagogo
que leva uma criança ignorante, né? E vai ensinando essa criança o padrão de Deus, né? Como é que essa pessoa se relaciona com Deus, mas apontando para uma forma mais excelente que viria em Cristo. A lei fez esse papel maravilhoso, mostrou o Messias, mostrou os ideais de Deus. A lei fez isso. Para que, observe, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tá certo? A lei não teve competência para justificar, aliás, a incompetência foi dos homens, é óbvio, porque se o homem conseguisse cumprir toda a lei, né, diz a própria Bíblia, por isso ele seria justificado. Mas nenhum homem foi capaz disso, apenas Cristo. Por que o homem não foi capaz disso? Por causa da natureza corrompida implantada no seu coração. Ele já nasce com a natureza caída, né, depravada, inimiga de Deus. Então os seus atos, por menor que sejam, vão ofender a Deus, vão se afastar completamente do ideal que Deus revelou na lei. Então a lei já condena. A lei não pôde, de forma alguma, justificar os homens. Não que ela não fosse competente para isso, mas é por causa da condição, né, a condição espiritual da humanidade. Mas a lei fez um papel importante. Qual foi o papel? O papel de levar o homem, conduzir o homem até a Cristo, para que este homem fosse justificado pela fé. Coisa maravilhosa. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Observe, não precisamos mais dessa orientação da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora, o relacionamento é de filho, é de pai para filho. Não precisamos mais de um terceiro, de uma outra pessoa, aqui representado pelo aio, para estar me mostrando como é que eu me relaciono com Deus, tá? Porque agora eu já estou no seio da família de Deus. O Espírito de Deus mora em mim, Ele vai me ensinar. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade. E a igreja, ela é aqui na terra dirigida pelo Santo Espírito de Deus, que tem o próprio padrão de Deus. O Espírito de Deus é Deus, e Ele comunica em minha vida, em sua vida, o ideal de Deus. E Ele, com o seu fruto, Ele vai transformando a minha vida, transformando o meu caráter, para eu chegar nesse padrão aí, que é a estatura do varão perfeito, que é o caráter do próprio Cristo. Isso é o que ocorre. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego. Não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Observe que o argumento do Espírito de Deus aqui, através de Paulo, é que agora, em Cristo, não há mais diferença de povos. Não há mais um povo que se considere melhor do que o outro. Todos são iguais agora diante de Deus. Não há mais superioridade do homem, né? O homem agora, a mulher agora tem o mesmo valor que um homem. A mulher vai ser habitada também pelo Santo Espírito de Deus. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, vai arrebatar homens e mulheres. O homem não vai ter nenhum privilégio em relação à mulher. Nessa cultura, e até na nossa, há essa separação entre homens e mulheres. Mas do ponto de vista do Evangelho de Jesus, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E era isso que os judeus não aceitavam. Era esse o problema que a comunidade em Gálatas enfrentava. Porque os judeus não aceitavam serem colocados no mesmo patamar dos gentios, dos pagãos. Mas em Cristo, todos foram justificados pela fé. Todos aqueles que creram em Jesus se tornaram filhos de Deus, justificados pela fé. Essa é a pregação do Evangelho. E além disso, agora, por causa da fé, e a promessa lá em Abraão era para os herdeiros da fé, agora aqueles que são da fé são verdadeiros herdeiros, ou melhor, são verdadeira descendência de Abraão, que para os judeus só eles seriam. Aí é onde vem a discussão da segunda parte, né, desse texto, que fala sobre a questão da circuncisão. Tá? Mas avançando, antes de chegar lá, tá? Porque a circuncisão é que identificava, né, era uma marca daquele que era verdadeiramente judeu e que, portanto, descendia de Abraão. E o Espírito de Deus, ele critica os judeus nesse ponto também.
dizendo que a verdadeira circuncisão, que nós identificamos aqui, é o novo nascimento, que me introduz na família de Deus e, portanto, me introduz na descendência espiritual de Abraão, na descendência do ponto de vista espiritual de Abraão, que foi o pai da fé, vamos dizer assim, tá? Bom, mas antes disso, o que a lei mostrava? Mostrava a natureza moral do eterno Deus e a santidade do eterno Deus. Era isso que a lei mostrava e continua mostrando. E o que os judeus pensavam? Eles interpretavam a lei de forma literal e de forma superficial, tá? Agora, em Cristo, a proposta de relacionamento é sob a graça e ela é reeditada por Deus, porque entre Abraão, né, e Moisés, Deus tinha um relacionamento sob o ponto de vista da sua graça com o povo. O que o povo pediu, o povo rejeitou esse relacionamento com base na graça e resolveu ter um relacionamento com Deus com base nas obras. E o povo quebrou a cara. Mas agora em Cristo, o Senhor traz uma dimensão da graça. Ele revela agora que através de Cristo toda a humanidade é bem-vinda. Toda a humanidade pode chegar à presença do Senhor livremente, porque creu em Jesus. Seus pecados são perdoados. E agora o poder da graça do Senhor Jesus, o poder da sua cruz e ressurreição se manifesta na vida do penitente. E ele não vive mais escravo do pecado, ele tem poder sobre o pecado. Ele flui na presença de Deus, ele vai crescendo em espiritualidade, vai alcançando, né, patamares de relacionamento com o Senhor, de intimidade com Deus. O Espírito de Deus, diz a Bíblia, que o Espírito de Deus, ele penetra até as profundezas do próprio Deus. E ele leva o penitente até essas profundezas. E me parece que se estamos, nesses últimos dias, vivendo tão baixa espiritualidade nas nossas comunidades, isso significa que estamos dando pouquíssimo espaço ao Espírito de Deus em nossas vidas e em nossas comunidades. Estamos vivendo uma vida espiritual superficial, a semelhança do que acontecia com os judeus. Por isso que estamos mais orgulhosos, estamos mais famosos, né? Por isso que estamos mais críticos, né, dos outros, né, não com base na palavra, mas com base nos nossos méritos, na nossa perfeição. Por isso que estamos mais perfeitos, por isso que estamos até mais ricos, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Uma coisa eu sei que não está acontecendo, é que não estamos nos aprofundando nas profundezas de Deus. O Espírito de Deus não está tendo a liberdade que poderia ter entre nós. E por que você diz isso, irmão Deus? Porque nós, nesses dias, e eu falo com respeito a lideranças, inclusive, não estamos orando mais como deveríamos, não estamos humilhando mais como deveríamos, não estamos tendo tanta intimidade com Deus como deveríamos, não estamos conhecendo a Deus como deveríamos, porque se nós conhecêssemos a Deus como Ele é e como deveríamos conhecê-lo, não estaríamos praticando tanta barbaridade nos nossos dias, praticando tanta maldade em nome de Deus, inclusive. E fica aí uma turma querendo que o presidente da República seja crente, como se o fato dele ser crente resolvesse a questão de justiça nesse país. É óbvio que nós desejamos, né, dirigentes que tenham um padrão moral e até espiritual mais excelente, mas achar que só o fato dele professar uma fé vai garantir isso, não garante. E se você for olhar a história da igreja, não estou dizendo isso para dizer que eu estou aprovando o governo ímpio, não é isso. Estou falando uma outra coisa. Se você for olhar a história da igreja, né, tanto a igreja católica quanto a igreja protestante, em muitos momentos a igreja esteve aliada ao poder, ao governo. Em outros momentos a igreja foi o próprio poder. E, lamentavelmente, na maioria dos casos, historicamente, a igreja cometeu do Estado para oprimir pessoas. Então, se você coloca, né, um presidente crente, evangélico, só pelo fato dele ser evangélico, só pelo fato dele ter uma fé cristã, isso não garante, pode ser, né, apostamos nisso, que ele seja um homem de Deus, que realmente ele
ele vença essas trevas que aí estão. Mas pode ser que não seja. Pode ser que aconteça exatamente o que aconteceu com a maioria dos nossos que foi para lá, que se corrompeu. E se um dia chegar num poder maior, pode até perseguir pessoas, pode até mandar matar pessoas usando a própria arma do Estado. Talvez matar não, porque hoje é mais difícil, né? O governo mandar matar alguém, pelo menos às claras. Mas vai usar a arma, o poder que tem para oprimir e matar no obscuro. Isso pode acontecer, né? Porque isso tem a ver com vidas não transformadas, com pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, apesar de proferirem uma fé, né? Dizer que são religiosas, que era o caso dos judeus aqui, que o próprio Cristo criticou. Bom, e a graça? O que é que a graça faz, né? Porque agora nós saímos, quer dizer, do ponto de vista judaico aqui, o convite é eles saírem desse patamar de relacionamento com Deus a partir das obras da lei, aí eles falham, a lei para ele chegar até Cristo, tá? É isso que o texto em Gálatas falou. Então, o que é que a graça ensina? Ela também ensina. A graça tem um aspecto pedagógico, né? Ela ensina o penitente a pensar como Cristo pensa. Que coisa maravilhosa, né? Tito, também é uma carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Olha o que é que diz aqui. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos, observe que a graça ensina, não só a lei ensina, mas a graça ensina também, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a graça não implica, agora eu estou na graça, então eu vou me jogar no pecado, então eu não tenho essas responsabilidades com a lei. Olha, o padrão ético que Deus revelou, né, os seus ideais na lei mosaica, eles continuam no âmbito da graça. A base do relacionamento é que não é mais pela lei, mas o Senhor não abriu mão da sua santidade. E para eu me relacionar com Ele, eu continuo nessa demanda da santidade. Só que agora é o Espírito de Deus que me leva a esse patamar de espiritualidade. Porque a minha santidade e a sua santidade é projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele vai fazer isso, Ele quer fazer isso. E Ele sugere a mim que eu abra o meu coração para que Ele possa operar na minha vida, que Ele possa ser dominante na minha vida. É isso que o Espírito de Deus faz. E aqui está dito, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos esse presente sóbria, justa e piamente. É isso que a graça faz. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de quê? De boas obras. É isso que o texto diz. A graça nos leva ao cumprimento desse aspecto ético da lei, mas não mais com a minha força, não mais com os meus méritos, senão eu fico condenado, mas através dos méritos de Jesus Cristo. A graça, se eu cumpro a vontade de Deus, não é por causa dos meus méritos, das minhas forças, das minhas condições, mas é por causa do poder da graça, né, que se manifesta na minha vida e faz eu esmagar o pecado. Se eu fosse depender da minha própria natureza, eu mergulharia no pecado e não esmagaria o pecado. Essa é a grande diferença desses dois tipos de relacionamento. Um com base na lei e outro com base na graça. Glórias a Deus. Então, quando a lei, se a lei fosse entendida espiritualmente e não superficialmente, como os judeus faziam, poderíamos confiar nela, né? Numa revelação, como uma revelação verdadeira, podemos confiar nela, observando desse ponto de vista, né, olhando ela como espiritual, com certeza ela me levaria a essa dimensão moral maravilhosa, natureza moral e exigência de Deus. Porque a lei é isto, a lei é espiritual, como a própria Bíblia diz.
O problema é que quando os judeus tiveram a lei, eles fizeram sua própria interpretação, superficial e literal, e abandonaram o aspecto espiritual da lei. Aí eles falharam. Então é importante que entendamos essa dimensão. Os judeus possuíam, é claro, uma certa compreensão, digamos assim, moral superior à dos gentios. É óbvio, se ele tinha a lei ali, não afundavam, observe, por causa disso, nos mesmos erros e pecados grotescos, vamos dizer assim, dos gentios e imorais, né, daqueles povos. Mas eles praticavam outros pecados imorais igualmente graves, né? Igualmente graves que a Bíblia condena, que a palavra de Deus revela a condenação. Eles sabiam o que era mais excelente, como diz aqui o versículo 19, o versículo 18. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Só que eles possuem essa vantagem em relação aos gentios, contudo, era uma vantagem apenas retórica. Eles sabiam, aprovavam inclusive as coisas excelentes, mas por outro lado eles não cumpriam. E se cumpriam, o faziam de forma parcial e às vezes para o seu exibicionismo, para a sua vantagem pessoal. E isso nos leva a essa reflexão, né? Que tipo de vida religiosa, vida cristã estamos tendo nesses últimos dias? É um momento de reflexão. As trevas estão avançando, o mundo está cada dia piorando, a ética do mundo está cada dia sendo desmontada, né? Cada dia esse mundo está ficando moralmente reprovável, já está, né? Mas cada dia mergulhado em afrontas a Deus, em pecados terríveis. E a igreja, observe, Deus colocou uma igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente depravada. Havia cultos, né, a deusa famosa de lá, cultos governados por sacerdotisas que praticavam relações sexuais, pelavam a cabeça, e a depravação, a baixa espiritualidade, a imoralidade tomava conta da cidade. Um lugar terrível, um lugar de densas trevas, densos pecados. E observe, irmãos, o que querido internauta, de maneira que para você ofender uma pessoa na época daquele império, naquela época, bastava chamar a pessoa de coríntio. Você é um coríntio, porque a pessoa se ofendia, porque era muito imoral ser daquela cidade. Mas o Senhor não escolhe o lugar para colocar a sua igreja. Deus colocou a sua igreja ali. E aonde Deus coloca a igreja não tem que se contaminar com o pecado, porque Ele coloca a igreja ali como luz. E é a luz de Jesus Cristo que está na igreja que vai salvando aquele lugar, que vai retirando as coisas do inferno e santificando o lugar. Então, meus prezados, eu quero encerrar dizendo algo importante para mim e para você. Se estamos nesse mundo que está tão mergulhado no pecado, é importante que a gente entenda que Deus nos colocou aqui para nós purificarmos este lugar, através da pregação do Evangelho. Não é possível essa cidade como Feira de Santana. Cada esquina tem 10 igrejas. A cidade continua corrupta. A cidade continua mergulhada na impiedade, na imoralidade. E nós, enquanto igrejas, o que é que estamos fazendo? O nosso testemunho não está funcionando em Feira de Santana. Devemos acordar, povo de Deus. Tem coisa errada aí. Não estamos nem pregando e nem vivendo o Evangelho de Jesus. Por isso que não estamos transformando Feira de Santana para Jesus. E eu digo mais, Deus vai cobrar de todos nós o que foi que nós fizemos com a Feira de Santana impura que Ele colocou em nossas mãos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Próxima semana, nós vamos avançar com o versículo 19. E aí a gente vai discutir, né, um pouco mais sobre a questão da circuncisão verdadeira, né, a questão do novo nascimento. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até a próxima semana. A paz do Senhor.